Mesele o şerefsizin seni bu halde bırakıp gitmesi. Sen niye bıraktın o zaman karını? Çünkü ben boşanıyorum. Aynı şeyi bizim yapmadığımızı nereden biliyorsun? Boşuyorum Melih'i. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Para ser informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sino de notificação. Como sempre, quando Xian se sentia sobrecarregado, ele ia até Ertugrul. Mas desta vez Ertugrul também está um pouco preocupado, porque sua filha veio buscá-lo. A filha quer levá-los para casa para cuidar da mãe. Ertugrul mais uma vez respondeu a isso com maturidade. Ertugrul sacrificou sua vida por sua esposa. É por isso que ele dá conselhos a Xian sobre o casamento. Naquela época, Melly ligou para Sinem. Dager disse a ela que ela estava se divorciando. Melly também quer se encontrar com Sinem para lhe contar isso. Naquela época, Xian também deixou a empresa. Xian vai até ele para perguntar algo sobre a fundação. Então eles começam a revisar os arquivos. Xian diz a Anser, você preparou este arquivo muito bem, muito bem. Dager diz a ela, é bom ouvir isso de você, querida. Xian diz a ela que está tudo bem, que seu choro diminuiu e que as pessoas em casa estão cuidando muito bem dela. Dager diz que está feliz com isso. Xian também diz que superamos a crise ontem à noite graças a você. A adaga diz que não importa. Mais tarde, o telefone de Xian toca. O homem dele ligou para ele, porque Xian está coletando informações sobre Melly. Seu homem lhe diz que Melly não foi para o mar e não há vestígios dele. Xian fica bravo ao ouvir isso, mas não consegue dizer nada a Anser. Dager pergunta se algo aconteceu com ele. Você não pode explicar um evento desagradável para outra pessoa no mundo. Você explica a eles, mas eles não entendem. Ele diz que não importa o que eu faça, não consigo mudar sua opinião. Dager diz que ele terá que aturar isso então. Xian diz, como você disse, que ele viverá e verá. A adaga saiu do seu lado. Depois que ele sai, Xian fica bravo com Melly, dizendo a si mesmo, você não foi para o mar. Naquele momento, Sinem veio até Melly. Melly conta a ela que ele e Anser conversaram e que estão se divorciando. Sinem está muito chateado com esta situação. Mas Melly lhe disse que isso aconteceria um dia. Vamos sair daqui antes que mais eventos desagradáveis aconteçam, ele diz. Sinem começou a pensar sobre isso. Enquanto isso, Anjin ainda está atrás do colar. Ele está tentando encontrar o dono daquele colar. Se ele encontrar o dono, ele também revelará quem matou sua irmã. Depois de falar com a polícia, ela está prestes a ir à joalheria para descobrir quem vendeu o colar quando Xian chega até ela. Xian pergunta a Anjin se há alguma notícia de Melly. Anjin pergunta o que aconteceu. Ele diz que o mundo também zarpou, porque Anjin fez algo assim que quase deu à luz. Ele provavelmente voltará imediatamente, ele diz. Xian ainda não tinha ido, então vi alguém que parecia Melly na estrada e o segui, mas não consegui alcançá-lo. Também fiz algumas pesquisas e Melly disse que nunca foi ao mar. Anjin então pergunta qual é o resultado. Xian também diz que Melly fugiu e nunca mais foi embora. Anjin então lhe pergunta se Melly mentiu para Anser. Melly não é esse tipo de homem. Xian fica bravo e diz para não defender aquele homem. Aquele homem deixou de agir e foi embora. Eu realmente não entendo como Anjin pode ser assim. Ele pergunta, você contou isso para Anser? Como uma coisa dessas pode ser dita no mundo? Se eu disser isso, Anser defenderá aquele homem e então eu ficarei bravo. Ele diz que Anser agora deve enfrentar a verdade sozinho. Anjin diz a ele o quão certo foi esconder isso de Anser quando já sabíamos. Xian diz a ele que Anser precisa de dinheiro e que o dinheiro que ele recebeu da fundação não é suficiente para ele. Anjin não aceitaria, mesmo que oferecêssemos. Ele pergunta como fazer isso. Xian diz, na verdade, tenho uma ideia. Xian fará algo para proteger Anser.
mas ele quer fazer isso sem machucá-la. Naquela época, Beza estava trabalhando com Yonka, mas ele está muito cansado deste trabalho. Então ele liga para Gulsum e diz: vá até a mansão e pegue minhas joias de ouro. Gulsum diz a ele que não consegue fazer isso. Se Mukaderam vir isso, ela me destruirá. Ela não consegue fazer isso. Beza diz a ela que está tudo bem, então ela pode continuar limpando a casa de Yonka. Quando Gulsum ouve isso, ela diz: ok, eu irei. Beza diz que está esperando notícias suas e desliga. Naquele momento, Semil foi até Anser. Semil diz a ele que você ia contar a ele todos os dias, mas eu não resisti e vim. Anser diz a ele que as coisas estão muito corridas, mas está tudo bem. Semil diz que está pensando em você. Dager diz para ele não se preocupar. Semil perguntou a ela: eu sou seu marido? Não vou me preocupar com isso. Ele diz que Melissa foi e não pode ser contatado. Ele diz que Dager também liga de vez em quando. Semil pergunta a ele: aquele homem te abandonou? Anser também ganha muito lá. Ele diz: eu queria que ele fosse. Semil diz que se você diz, que assim seja. Enjin pergunta a Xian o que você fez. Ele voltou para a mansão com Beza. Xian diz que não quer nem ouvir seu nome. Enjin também a chama de mãe do bebê Beza. Xian também diz a ela que ela abortou meu bebê, então não quero vê-la novamente. Enquanto isso, Gulsum foi até à mansão para fazer o que Beza disse, ou seja, pegar o ouro. Mas para não chamar atenção, ele conversa com Fadima. Fadima pergunta por que você veio? Para receber outra punição de Xianbei. Gulsum diz para ele ir sentar-se um pouco e depois ela irá embora. Depois, Gulsum vai para a cozinha com Fadima. Gulsum diz a ele que sente falta da mansão. Ele até pede algo para ela comer. Gulsum para ele Fadima como são as condições na mansão. Fadima lhe diz que tudo é igual e que é lindo. Gulsum pergunta onde está Mukadernin. Fadima também está descansando no quarto. Ele diz: Gulsum deve descansar bem. Ela diz: vou cuidar do meu trabalho e ir embora. Fadima pergunta por que você veio. Gulsum diz a ela que veio buscar as joias de Beza. Fadima diz a ele para perguntar primeiro a Mukaderam. Gulsum disse para ir buscá-lo para mim. Naquele momento, Enjin diz a Xian que suspeita de Beza por causa da tornozeleira. Xian diz que você suspeitou dele, mas que era mentira. Enjin conta a ela que encontraram o colar daquela pulseira no lixo e que alguém queria se livrar dele. Xian pergunta o que a Beza tem a ver com isso. Enjin diz a ele que essa lata de lixo está perto de sua casa. Xian também fica surpreso ao ouvir isso. Enjin lhe disse: eu não fiz nada que pudesse colocá-lo em uma posição ruim. Mas ele diz que não desistirá desse assunto. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.